Boa noite, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Tudo certo, meu amigo, minha amiga? Que a bênção de Deus possa estar chegando na sua casa, todos os dias, e através dessa lição, ainda mais. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que tanto eu como minha esposa e as crianças também, temos todos os dias nos reunido para orar por cada um de vocês. Então, todos os dias nós oramos por todo o distrito, por toda a igreja, e muitas vezes quando vocês pedem alguma oração especial, eu estou anotando aqui e nós estamos fazendo. Na medida do possível, eu estou ligando para um e para outro, também pergunto na hora o que a pessoa gostaria que eu orasse. Vou continuar ligando, qualquer hora eu ligo para você também, ok? Então saiba disso, que nós estamos de joelhos no chão, pedindo a intercessão de Deus para a vida de vocês, a nossa família para a sua família, da nossa casa para a sua casa. Muito bem, eu quero dar uns recadinhos. O primeiro recado é para você se inscrever. Não deixe de se inscrever, porque muitas vezes aqui na correria não dá para colocar no WhatsApp. Eu faço o possível para colocar, mas muitas vezes não dá. Então, se você se inscrever e apertar o sininho de notificação onde está escrito todas, você vai receber tudo aquilo que a gente colocar mais rápido do que você receberia por WhatsApp. Às vezes eu vou ter que mandar o WhatsApp só num outro momento. Então faça o possível para isso, para se inscrever, para compartilhar esse vídeo, compartilhar a palavra de Deus, a mensagem de Deus, para que a bênção possa se estender à vida de outras pessoas também. Outra coisa importante é você fazer os comentários. Você comentar alguma coisa da lição ali embaixo, ou você colocar um pedido de oração, um agradecimento. Nesse último tema que foi de ontem, talvez porque teve o sermão e mais a lição, então as pessoas visualizaram mais o sermão e menos a lição e não teve comentário. Então, infelizmente, por não ter tido nenhum comentário, eu não vou dar eu ia fazer o sorteio, eu ia dar uma revista. Mas como não teve nenhum comentário hoje, infelizmente eu não vou dar nenhuma revista. Eu não fiz pergunta, mas se alguém comentasse, eu iria aqui dar mais uma vez um brinde. Já separei os brindes com os nomes das pessoas, para mim não esquecer, tá tudo separadinho aqui. E eu quero fazer uma pergunta agora, e quem acertar vai ganhar esse DVD. Esse DVD aqui tem a semana de oração, e mais do que a semana de oração, ele tem a história da Semana Santa. Sabe, toda Semana Santa tem uma história, não é? Então aqui tem a história da Semana Santa. Eu vou dar esse daqui de presente para quem acertar a pergunta que eu vou fazer hoje, ok? Já já eu faço a pergunta, fique aí na expectativa que já já eu vou fazer a pergunta. E aqueles que, e é claro que aquele que acertar primeiro a pergunta, porque muitos podem acertar, então eu vou naturalmente priorizar o que responder mais rápido a pergunta. O primeiro a responder vai ganhar. Outro dia vários acertaram a pergunta que eu fiz. Vocês estão de parabéns, continuem assíduos estudantes da palavra. Mas eu vou presentear aquele que acertar primeiro, ok? Bom, também eu quero sortear ali entre aqueles que participarem uma revista também. Essa revista aqui do Apocalipse. Vou sortear essa revista, igual eu fiz ontem, dentre os comentários que eu tiver. Se tiver só um comentário, só a pessoa ganha. Agora, se tiver mais, então aí nós vamos presentear aqueles que ali estiverem. Nós vamos sortear e presentear um deles. Vá participando, mesmo que você não ganhe agora, continue participando, você não vai estar incomodando, pelo contrário, você vai estar ajudando para que a mensagem de Deus ela possa alcançar longínquos e vastos campos aí, ok? E chegar às vezes para quem precisa. O seu comentário é importante, nem que for para falar um oi, passa por lá e deixa o seu comentário. Muito bem. Eu acho que aqui há só mais uma coisinha importante, é que com relação a dízimo e oferta, algumas pessoas têm perguntado, pastor, como que eu vou dizimar, como que eu vou ofertar? Então eu já vou dizer para você agora, a hora que você estiver fazendo o seu culto de sábado,
Você pode, no momento do culto ali, num determinado momento, você pode pegar uma bacia especial, um pano especial também, e você coloca o seu dízimo, você coloca a sua oferta ali, cobre com o pano e faz a oração. Agora, você tem a opção também do 7Me, de baixar no aparelho, no seu celular, o 7Me e também fazer por ali. Agora, se você não tiver essa facilidade e tudo mais, você pode fazer do jeito que eu estou falando. No momento do culto, um pouquinho antes, você reúne a família. Se quiser cantar um hino, canta o hino, aquele hino curtinho dos dízimos e das ofertas. Aí depois vocês ofertam, vai o papai, a mamãe e os filhinhos, coloca a sua ofertinha ali na salva que você vai deixar a partir de agora separada só para esse fim. Você coloca ali o seu dízimo, sua oferta, depois cobre e aí vocês se ajoelham ao redor do altar e faz a oração. Deus disse que nós adoraríamos Ele em espírito e em verdade. E isso significa que nós o adoraríamos verdadeiramente através da palavra e em espírito, que não haveria mais um só lugar, mas todos os lugares poderiam ser lugares de adoração, ok? Ok, então eu quero, antes de dar os outros recadinhos, mandar aqui um abraço especial. Tanto eu, como a Luciana, como as crianças, mandamos um abraço especial para o seu José e a irmã Cristina, que estão fazendo aniversário de casamento. Nesse tempo de crise, nesse tempo em que os casamentos estão virando castelos de areia, eles estão firmes e fortes, unidos pelo Senhor. Que continuem, que Deus abençoe muito vocês, que vocês recebam bênçãos dos céus e continuem dando esse exemplo de cristianismo no casamento e na união de vocês. Que Deus coloque a mão e que cada vez mais vocês possam ser unidos na graça do Senhor. Eu quero também dar o recado da Semana Santa. Começaremos sábado, o pastor Luiz Gonçalves, às 20 horas, pregará para você. Outra coisa importante é que nós teremos também a Semana Santa das Crianças. Eu vou passar nos grupos depois da igreja, o horário, tudo certinho, como que vai ser o momento também de adoração das crianças. A live jovem, os jovens estão fazendo uma live, os jovens aqui, de Monte Azul Paulista, e a live deles começa no sábado, às 9h30 da noite. Sábado, 9h30, se você quiser acessar o canal deles, é só digitar @interaçãojovem ou então #vem conosco. E aí você vai estar se inteirando de um bate-papo jovem e de um culto jovem também, ok? Outra coisa importante, estarei na Rádio Princesa no sábado pela manhã. A partir mais ou menos das 8 horas da manhã, estaremos lá com a Maguire e com o Eliseu, transmitindo a palavra de Deus através de dúvidas que as pessoas perguntam. Eles também fazem perguntas para mim. É um programa muito interativo, participação das pessoas de fora, pessoas que... Bom, diversas pessoas participam, a gente responde o que se pergunta, além de responder também, damos ali uma pincelada na lição e eu vou falar especialmente sobre a Páscoa, a origem da Páscoa, o que tem a ver o coelho com a Páscoa, os ovos de chocolate, coelho com ovo de... Você já viu coelho botar ovo de chocolate? Então, se você não sabe, se você tem curiosidade, ouça a Rádio Princesa. Você pode estar acessando ela através da Rádio FM 91,7. Você pode também acessar pelo Facebook Rádio Princesa, ou então até você pode estar participando pelo WhatsApp. Vou dar o número aqui do WhatsApp. É 99189 5854. Repito, 99189 5854. E também tem o aplicativo Rádio Princesa FM 91,7, ok? Você pode baixar também o aplicativo da Rádio Princesa. Um recado muito importante agora, um recado do coração. Nesse tempo de crise, muitas pessoas estão passando por necessidade. E eu quero convocar você, de onde você estiver, para que você dê um pouco para quem precisa muito. O pouco seu pode ser um muito para outra pessoa. Tem muita gente que agora, com essa crise,
com esse desemprego, com essa parada, vai começar a passar fome. São irmãos nossos, são irmãos e queridos que muitas vezes até se sentem intimidados de falar. Mas irmão, se você estiver passando algum tipo de necessidade, pode entrar em contato conosco e falar sem vergonha nenhuma. Eu quero convocar agora as igrejas do meu distrito para que nós nos organizemos e cada irmão, cada membro dê um pouquinho. Dá o que você tiver, meu querido irmão. Agora é que nós devemos aparecer como verdadeiros cristãos. Aqui, por exemplo, já conversei com a liderança aqui de Monte Azul Paulista. Nós podemos estar conversando com Bebedouro, Pitangueiras, Itamaraty. Eu só falei o nome das igrejas, mas grupos também. Nós podemos estar conversando, vendo um horário que a igreja pode estar abrindo para que você leve o seu alimento. No caso aqui de Monte Azul Paulista, todo horário comercial de semana você pode pegar um alimento, um arroz, um feijão, um macarrão, um óleo, uma manteiga, papel higiênico, o que for, meu querido. Pegue e leve. Lá na igreja, aqui de Monte Azul Paulista, está a irmã Fátima e ela vai estar fazendo ali a faxina da igreja. Você chega lá e deixa o alimento e vai embora. Não vai ter problema nenhum de coronavírus nem de nada, ok? Então, por favor, não deixe de levar o seu alimento. Vamos, nesse momento, dar um pouco para quem precisa muito. Agora, o meu pouco, o seu pouco e o pouco do outro se junta e se torna muito. Sempre sabendo que a associação ela vai dar de 500 a 800 cestas básicas. Mas não vai ser só para o nosso distrito, vai ser para toda a associação. Por isso, nós precisamos nos levantar agora como cristãos da ação, cristãos verdadeiros. E por isso eu conto com você. Ok, vamos agora para o estudo da nossa lição, ok? Hoje nós vamos estudar sobre o poder transformador da palavra. E aqui conta a história de Josias, rei de Judá. Naquela época, os reinos haviam sido divididos, 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Eu dei uma paradinha aqui porque eu quero fazer a pergunta para você. Quando aconteceu aqui de Josias estar governando, ele tinha 25 anos de idade e ele governava o reino do sul, Judá. Como eu já disse, havia o reino do sul e o reino do norte. Josias governava no reino do sul. Agora eu quero perguntar para você. O reino do norte, ele durou até que ano? Porque houve uma época em que o reino do norte foi invadido e deixou de existir. Quando é que isso aconteceu? Em que ano? Que o reino do norte, infelizmente, povo de Deus, deixou de existir. Qual foi o ano? Essa é a pergunta. Então me responda lá nos comentários, pastor. O reino do norte deixou de existir no ano tal. Aí você coloca se é antes de Cristo, se é depois de Cristo, como que funciona isso daí? Você coloca lá. Bom, mas voltando aqui na lição, no ano de 621 a.C., quando Josias tinha cerca de 25 anos, Ilquias, o sumo sacerdote da nação do sul, descobriu o livro da lei. Esse livro da lei poderia ter sido ou o Pentateuco ou os 5 primeiros livros. Não se tem muita certeza disso. Fato é, os livros que Moisés escreveu. Ou o livro ou os livros que Moisés escreveu. E durante o reinado do seu avô Manassés e do seu pai Amon, o povo de Israel ele se perdeu no meio da idolatria. E esse livro também. Eles começaram a adorar Baal, Astarote e todo o exército do céu. Isso indica sol, lua, estrelas, etc. Eles começaram a adorar esses deuses e o livro da lei se perdeu. Eles levaram Israel ao fundo do poço espiritual. E cada vez que você lê a Bíblia, você vai ouvir assim, Manassés, não houve um rei pior do que Manassés. Ele foi do bicho mesmo. Ele não foi de Deus.
E depois, no final da vida, ele se converteu. Manassés chegou até a serrar um profeta no meio, para você ter ideia de como foi mal esse camarada. E ele foi avô de Josias. Bom, mas fato é que Ilquias estava lá fuçando nas tranqueiras e tal, e achou o livro da lei. E então Josias pediu para que o livro fosse lido. E ele começou então a ler o livro da lei, e quando Josias começou a ouvir a aliança que Deus tinha feito com o seu povo, o amor, da misericórdia, daquilo que ele pedia que o povo fizesse aliança, e também do que ele ajudaria, do que era para o povo fazer e do que era também das bênçãos que o povo receberia, Josias viu que o povo e que ele estava muito distante de Deus. E ele olhou para toda aquela situação entristecido, de como eles haviam abandonado o Deus, o Pai Todo-Poderoso e Amoroso, e em sinal de tristeza, ele rasgou as suas vestes. A partir daquele dia, Josias arrependido começou a derrubar e a destruir todos os altares que tinham sido feitos pelo seu avô e pelo seu pai a esses deuses pagãos, que não levavam a nada, somente a idolatria. E ele começa então a fazer uma reforma no reino inteiro, derrubando tudo, acabando com todos os altares, e o único lugar de adoração que fica é o templo de Deus lá em Jerusalém. O único lugar. Então o povo ia para a igreja para adorar a Deus. Infelizmente agora nós não estamos podendo, mas a nossa casa pode ser a nossa igreja. Como eu já disse, Deus, ele disse o quê? Que ele gostaria ele queria um povo que o adorasse em espírito e em verdade, não é? E é isso que nós estamos vivendo hoje. Bom, mas naquela época eles tinham o templo numa alta consideração, sagrado, e todos eles iam para o templo. Não que hoje nós não temos, hoje também temos ele como algo santo e sagrado de Deus. Mas infelizmente, como agora nós não estamos podendo ir lá, aonde nós estivermos, Deus também vai santificar. Então a sua casa, o lugar que você escolheu para fazer o seu culto, para adorar a Deus, tanto pela palavra, como através dos dízimos e as ofertas, como pela oração e também pelo hino, esse lugar se torna sagrado, porque o que torna um lugar sagrado é a presença de Deus. Muito bem, e aí, o que foi que aconteceu? O povo se voltou novamente para Deus, houve um grande reavivamento, uma grande reforma, e pela graça de Deus, o povo agora muda de rumo. Muito bem, vocês estão vendo aqui como que é importante nos voltarmos para Deus. Você sabe que muitas nações foram destruídas porque elas eram ímpias. Essas nações que não adoravam a Deus, e o reino de Israel estava indo por esse lado também, por causa desses reis ímpios, essas nações aí, eles faziam absurdos. Eles pegavam crianças e jogavam no fogo, mulheres virgens, e ofereciam aos deuses. Eles arrancavam a pele das pessoas com elas ainda vivas. Eles faziam barbaridades. O sexo, então, eles faziam sexo ao público. Eles iam na igreja para fazer sexo na frente de todo mundo, dizendo que isso era uma adoração ao seu Deus. Então eram assim coisas horripilantes que essas nações faziam, essas nações pagãs. E coisas piores do que eu falei aqui. E por isso que muitas vezes essas nações foram eliminadas, assim como Sodoma e Gomorra. Muitas outras foram. Mas as nações que tinham o temor de Deus, elas então andavam de acordo com a sua vontade, fazendo essa aliança que tinha sido quebrada. E agora Josias, vendo tudo isso, ele refaz essa aliança. Ele rasga as vestes, se arrepende do seu pecado e coloca agora o povo no caminho certo. Louvado seja o nome de Deus. Bom, eu quero agora contar uma história para mostrar como é importante o poder de Deus e a palavra de Deus. Como é importante nos voltarmos a Deus. Certa vez um pastor estava pregando
estava pregando num país pagão, em Cuba, lembrei o nome, estava pregando lá em Cuba, e haviam por volta de 2.000 pessoas naquele lugar. E você sabe que Cuba é um país comunista, né? Assim, o regime é comunista, e o regime comunista, ele prega a inexistência de Deus. Então tem muita gente que pensa que Deus não existe. Por quê? Por causa do regime. O regime é assim. E uma senhora, por algum motivo, ela entrou nesse local onde estava tendo essa pregação. E o pastor estava pregando com muito poder da palavra, com bastante entusiasmo, com toda a força da sua vida, e o Espírito Santo estava usando ele. E aquela mulher, ela ouvindo aquela pregação, ela ouviu o que o pastor dizia, e num dado momento o pastor disse assim: não há nada impossível para Deus se você crer. Se você se converter de todo o coração, se você invocar o nome do Senhor, se você vem a Sião, o Senhor vai te devolver o que o inimigo te tirou. Então aqui o pastor está fazendo um grande apelo. Volte a sua vida a Deus. Volte-se para Deus, entregue sua vida a Ele. E Deus vai fazer o que falta na sua vida. Deus vai renovar a sua vida. Deus vai dar aquilo que o inimigo das nossas almas te tirou. Volte-se a Deus, Ele te ama, Ele quer te salvar. Aquela mulher saiu impressionada dessa pregação. Mas ela dizia, não pode ser, ele quase me convenceu, esse pastor pregou muito bem, ele quase me convenceu. É igual aquela história da Bíblia, por pouco não me persuades. E ela saiu com esse sentimento, impressionada, mas descrente. E conforme ela foi para sua casa, ela estava indo de ônibus, ela ousou dizer uma coisa. E ela disse assim para Deus: Senhor, eu não acredito que Tu existe. Mas, se o Senhor existe, eu vou dar uma chance para o Senhor provar que existe. Olha só a ousadia dessa mulher. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele entende até isso daí. E ela disse assim: eu vou te dar uma chance, apenas uma chance, para provar que o Senhor existe para mim. Quem é o ser humano para dizer isso, né, meu querido irmão? Mas Deus, como eu repito, Deus entende o clamor do coração. E ela falou: Senhor, eu vou te dar apenas uma chance para provar que o Senhor existe. Eu quero que o meu marido entre em contato comigo. Se ele entrar em contato comigo, eu vou acreditar que o Senhor existe. Bom, meus queridos, agora eu preciso abrir um parênteses para explicar o que aconteceu. Há 20 anos atrás, aquela mulher, ela havia se separado do seu marido. Por quê? Ele disse que iria para os Estados Unidos e que assim que a sua vida se estabilizasse, ele a mandaria buscar com todos os filhos. Esse homem se jogou na água e nadando ele fugiu do país. Só que já tinham se passado 20 anos. E num desses anos aí, veio uma pessoa conhecida dela dos Estados Unidos e disse que o marido dela estava vivo, que ele não tinha morrido não. Ele estava vivo e vivendo lá. E ela não tinha mais esperança de vê-lo. Então ela disse o que para Deus? Senhor, eu vou apenas lhe dar uma chance para provar que Tu existe. Faça com que o meu marido entre em contato comigo. Meu querido Deus, cuidado com aquilo que você fala para Deus. Sabe o que aconteceu? Ela estava indo de ônibus para a sua casa. Quando ela chegou em casa, a vizinha, que ela desceu do ônibus, a vizinha viu e falou: Maria, Maria, corre aqui em casa, porque tem um telefonema para você. Corre, corre, corre. E ela: mas quem será? Quem será? E ela disse: é o seu esposo, Maria. Ele quer falar com você, ele está lá ligando, querendo de todo jeito falar contigo. E nisso, quando ela atendeu o telefone, ele disse assim: Maria, eu tenho que te contar uma coisa. Eu estou aqui nos Estados Unidos e durante todos esses anos, eu nunca mandei te chamar porque eu estou quase casando com uma mulher. Só que eu ouvi a pregação de um pastor
que está fazendo uma semana de oração aí em Cuba. Eu ouvi a pregação dele nessa noite. Olha, a mesma noite que ela tinha ouvido. Eu ouvi a pregação. E sabe de uma coisa, Maria? Eu quero me entregar a Deus completamente. E para me entregar a Deus completamente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, novamente, voltar à minha família. Voltar ao convívio da minha família, novamente juntar os cacos que se quebraram. E eu quero te pedir perdão e quero saber se você me perdoa. Eu gostaria de novamente refazer a minha família para poder voltar aos braços de Deus. Tá vendo, meu querido irmão? Sabe, Deus é maravilhoso. Olha, Deus ele diz assim em sua palavra. João 16:13. Olha o que ele diz. Ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que em breve hão de acontecer. Também em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Romanos 4:12 diz: porque a palavra de Deus é viva, ela é real, eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, penetra até o fundo da alma e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E por último, Romanos 12:12. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovai-vos pela palavra de Deus. Ela é capaz de fazer milagres na sua vida. Ela é capaz de renovar o seu pensamento. Ela é capaz de mudar aquilo que você pensa. Ela é capaz de te dar um ânimo. Se houver algum problema, a palavra de Deus ela tem força para fazer milagre. O Espírito Santo está agindo. Através da palavra, ele está chamando as pessoas, assim como chamou essa mulher. Assim como trouxe esse homem de volta, restaurou essa família. Deus quer restaurar a sua vida. Como disse o pastor, se você vier para Sião, se você vier para a casa de Deus, se você vier para Deus, não existe o que o inimigo possa fazer para acabar com a sua vida. Deus é capaz de te devolver aquilo que o inimigo tirou. Deus é capaz de fazer grandes maravilhas na sua vida. Creia na palavra, se entregue totalmente a Deus. Se existe alguma coisa na sua vida que esteja impedindo da sua entrega total, ore a Deus, se ajoelhe e se entregue completamente. E esse é o momento, por isso eu quero orar com você. Vamos orar. Ó Santíssimo Pai, assim como Josias se entregou completamente a Ti quando conheceu a Tua vontade, nós também queremos nos entregar completamente ao Senhor. Pai Celeste, se nós temos algum impedimento, alguma coisa que esteja atrapalhando a nossa comunhão completa contigo, que o Senhor, que o Teu poder, que o Teu Espírito atue poderosamente nesse problema da nossa vida e possa dar a vitória em nome de Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder, que o Senhor dê poder para que esse irmão e essa irmã possam vencer, se há algum pecado, se há algum problema, seja o que for, Pai Celeste, que o Teu sangue seja derramado e que essa pessoa saia vitoriosa desse problema. E que possamos verdadeiramente nos entregar completamente em Tuas mãos. E que mais uma vez o Senhor Jesus seja vencedor em nossa vida também. Por favor, Pai Celeste, dá-nos esta bênção. Nos entregamos completamente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, te vejo amanhã. Um grande abraço, fica com Deus. Lembra-se que amanhã tem live ao vivo às 19 horas. Fique com Deus, um grande abraço e tchau!